Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área. Hoje a gente vai revisar aqui nosso estudo sobre Via Varejo, VEVAR 3, a baianinha, como alguns chamam. Então a gente vai revisar ela no diário, nos 60 minutos e no 15 minutos para a gente ter um approach um pouquinho mais micro, para a gente saber o que fazer essa semana aí com ela, o que esperar dela, tá? Lembrando que a gente vai ter, aqui eu vou mostrar para vocês, o segundo trimestre, né? Resultado do segundo trimestre de 2020. Dia 12, quarta-feira, muito provavelmente mais para perto da meia-noite. E aí tem a teleconferência na quinta-feira sobre o balanço. Então é muito interessante que mesmo lendo o balanço, você participe dessa teleconferência, porque geralmente eles explicam com um pouquinho mais de detalhes e propriedade aqui sobre o próprio balanço, tá? E o que a gente pode esperar desse balanço já adiantando para vocês? Via Varejo é e-commerce, né? E e-commerce, como a gente está vendo, tá forte em todo mundo por causa da pandemia. Estamos isolados em casa, então a gente tem que consumir muito pela internet, que é o próprio e-commerce. Então, a gente espera aí um balanço muito, muito bom, tá? Então vamos olhar o gráfico e saber, vamos ver se ele está enganando a gente, tá? Então vamos lá revisar o diário dela. Olha só, diário que aconteceu, teve a pandemia, e aí ele descontou pra caramba a ação, hein? Vamos lá, 75%. E aí o que aconteceu? De abril até junho, ele subiu 100% de volta, recuperando o topo histórico ali, tá? E aí quem comprou lá no fundo lucrou 320%, mais ou menos por aí, tá? Óbvio que não vai ser um número exato, cada um zera, né, sua operação no lucro que lhe convém. E o que eu sempre falo sobre ações que já recuperaram o preço pré-pandemia é que são ações muito fortes, são empresas muito sólidas, muito consolidadas e que têm um plano de negócio muito forte. Então, esse é o caso da Via Varejo. E aí, o que está acontecendo que está assustando o investidor da Vevar? Acho que tem muita gente que não está prestando atenção no gráfico diário, tá? A Vevar, ela estourou topo histórico e subiu aqui por volta de 32%, tá? Já depois de romper o preço pré-pandemia. Isso foi agora em julho, tá? E o que é natural de um preço quando ele sobe muito forte? É que ele corrija muito forte. E olha só, eu não preciso nem mostrar, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive eu vou abrindo o Point of Fix aqui para a gente usar daqui a pouco, tá? Mas olha só isso daqui, ele foi 32% e ele está corrigindo 50% desses 32. Olha só, 32 lá em cima, tá? Mais ou menos 32, 33 e aqui ele está nos 14, 15. Isso é sim 50%, é uma correção natural de um gráfico que anda em zigue-zague, galera. Não tem segredo, então não tem motivo para tanta preocupação. A empresa não vai falir, ela não está entregando tudo que ela subiu, ela está fazendo uma correção para daqui a pouco dar uma outra pernada. E quando que pode ser essa pernada? Dia 12 ou 13 agora, com o resultado do balanço ou com a teleconferência explicando o balanço. Mas muito provavelmente vai ser no dia 13, porque o balanço sai dia 12, a galera já interpreta o balanço de forma positiva, muito provavelmente, e aí a empresa vai dar uma bela de uma guinada para cima, tá? Então vamos dar uma olhada nos 60 minutos e ver o que está acontecendo aqui, ó. Olha só, é o que eu falei, rompeu, olha que legal, galera, isso aqui é aula no gráfico, hein? Deixa eu mover ele um pouquinho para cá. Ele tocou, topo histórico, repicou, né? Muitos aqui devem ter ficado desesperados também, para pegar força. É normal quando você toca num topo, você voltar para pegar força para romper. E aí ele foi de novo, teve muita defesa dos vendidos, e aí ele pegou força. E quando ele pega força, ele vai fazer um fundo maior, né? Porque ele não quer voltar tudo, agora ele tá pegando força para romper. E foi o que ele fez um fundo maior, e aí ele deu tiro para cima. Tá? E aí ele formou uma LTA aqui, que foi desconfigurada, a gente já vai falar sobre isso, e ele continuou subindo, ó, topos e fundos ascendentes, tá? E o que acontece aqui? A gente tem esse fundo, esse fundo, esse fundo, e a gente não está renovando o fundo menor. Pelo contrário, renovamos aqui praticamente 4 fundos paralelos e maiores que os outros, tá? Então, olha só, essa LTA foi desconfigurada, ele até tentou buscar ela como resistência, né? Mas não conseguiu chegar lá, só que a ação, após furar a LTA, ela está lateralizada, ela não está fazendo fundo menor e topo menor, tá? Ela está lateralizada, a gente tem fundos ligeiramente menores, mas não conta, e a gente tem topos, tá? E a gente tem fundos ligeiramente maiores, mas não conta. Isso aqui é uma lateralização, tá? Ou seja, o preço está parado aqui nesse retângulo que eu retracei aqui nos 15 minutos, tá? Em vermelho é 15 minutos, tá? A gente está nos 60, mas em vermelho é 15. Então eu retracei eles, eu renovei o estudo, deixei um pouco mais clean, mais limpo aí o gráfico, tá? Pra gente justamente ficar preparado para o balanço. Então o que o preço está fazendo? Ele está dando uma estacionada aqui, esperando saber o resultado do balanço, né? Lembre-se, notícia e gráfico eles andam juntos, não é um ou outro.
né? O que acontece na notícia, explode a ação? Explode. Mas o gráfico, ele vai fazer sentido com a notícia, né? Não existe exclusividade. Os dois estão juntos. Então, muito provavelmente, a ação está descansando para vir o balanço e provavelmente vai vir bom. E aí ele vai dar mais um tiro para cima, vai formar uma nova LTA aqui, tá? Daí a gente vai traçar nos próximos dias. Ou, se o balanço, por alguma coisa muito ruim, vier negativo, aí a Vevar pode me buscar aqui o 17,57, que eu até deixei em azul claro, que é um topo histórico, de lá para trás, né? Ou ela pode até começar a recorrigir um pouco mais esse movimento aqui, né? Se a gente pegar aqui desde lá de baixo, 463, ela poderia corrigir aqui uns 50%, mais ou menos aqui por volta dos R$ 13, tá? Mas eu não acredito nisso. E aqui nos 15 minutos, né? Para terminar, a gente tem essa zona de descanso do preço, que é uma zona de briga, que agora virou uma zona de suporte, mas ele está tentando entrar nela, já tentou entrar 4 vezes, contando com essa última, e não conseguiu. Muito provavelmente essa semana ele suba e ele deu uma lateralizada aqui embaixo dessas LTBs aqui. Eu tracei duas LTBs, essa aqui faz um pouquinho mais de sentido, ela é mais achatada, mas a gente tem uma mais íngreme aqui que foi formada nos últimos dias, que também faz sentido, mas eu acredito que elas vão ser desrespeitadas aí durante essa semana. Enquanto isso, o preço vai ficar descansando aqui embaixo dessas LTBs. Talvez até tente chegar no fundo desse retângulo aqui do 1809, assuste muita gente, tire muito comprado da operação por causa de stop, né? Com certeza tem muito stop aqui atrás desse fundo aqui, achando que se passar já era, porque a galera não estudou o gráfico, tá? E também pode ter muito stop atrás desse fundo aqui e ele dar uma violinada aqui e voltar, tá? Tem que tomar cuidado com as ações que você opera para não tomar violinada. Porque se você acredita na empresa, tá? Se você acredita no fundamento da empresa, na ação, você está vendo o mercado como é que tá sobre o plano de negócio da empresa, você nem deveria usar stop numa empresa, tá? Óbvio que você não tem que colocar capital de risco lá, né? Você tem que colocar capital que não seja tão risco assim em empresas mais sólidas, tá? Então, isso é o que eu estou enxergando aqui para a Vevar nos próximos dias. Eu acho que ele vai ficar lateralizando aqui, ó. Talvez ele até tente vir para cá para conseguir ainda respeitar um pouquinho mais a LTB e depois ele vai dar uma guinada para cima com o balanço aqui. E aí ele vai dar uma esticada bem forte, tem que tomar cuidado com isso, porque quando ele vai esticar muito forte, o que ele vai fazer? Ele vai voltar muito forte também, ó. Ele esticou muito forte, ele voltou muito forte. E aí o que acontece? Tem muita gente que vai comprar topo, tá? Em vez de entrar agora, né? Antes do balanço, vai esperar o balanço, vai comprar topo, vai tomar uma correção na cabeça e vai achar que não sabe operar justamente porque não analisou o gráfico, tá? Não tem essa sabedoria. Então, galera, não comprem no dia do balanço, tá? Não é recomendação, é um aviso, é uma dica, porque vai ter correção depois de uma esticada muito forte, tá bom? E aí, se a gente parar para olhar aqui os aluguéis, né? Vocês vão ver aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, fechou 19,05, né? E onde estão os vendidos, né? O PM dos vendidos, aluguéis de ação, né? A galera aluga para vender, está abaixo, tá? Então os vendidos estão tomando calor. Pode ser que os vendidos façam uma pressão aí agora de correção do preço, justamente para aqueles 18 que eu comentei aqui, ó. Aqui para o fundo do retângulo aqui, que é 18,09, tá? Para poder sair antes do balanço. Então, se a ação der uma corrigida mais forte, é justamente, isso aqui é um bom indicador, que são vendidos querendo sair da ação, tá? Então não se assustem, o volume dos aluguéis está crescendo aqui nos últimos dias, ó, voltando a crescer, né? Porque ele estava 925, caiu mais ou menos aqui para 770 e agora está voltando para 812, né? Chegou a 807, voltou 796 e agora está 812 milhões aí de volume, tá? É uma ação que move muito volume, então tem que tomar cuidado aí com os vendidos que estão posicionados nela, tá? Então lembrando, de olho no balanço dia 12, tá? E aí, de olho no gráfico, não seja um despreparado que vai comprar topo e não seja um despreparado que vai estopar a ação quando ela estiver corrigindo para você perder a subida forte, que muito provavelmente todo mundo que está ligado no mercado sabe que o balanço vai vir provavelmente muito positivo, igual todos os e-commerces aí, beleza? Então galera, esse foi o vídeo da Vevar. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem você acha que merece receber este conhecimento, tá? Comenta aí o que você achou dessa análise. Lembrando que 2.000 seguidores no Insta, a gente vai sortear a mentoria, então me segue nas redes sociais aí embaixo, tá? E terça-feira, dia 11, né? Tem uma live das 8 horas, 8h30 mais ou menos aqui no canal. E eu fiz um vídeo da Ambev ontem que ficou muito ruim, então talvez eu vá refazer ele, tá? Que eu fiz um pouco sonolento, um pouco desanimado,
Mas esse aqui é o vídeo da Vevar. Foco e comentem o que vocês acharam, beleza? Um abraço, tamo junto. E mais tarde tem abertura semanal, tá bom? Mais tarde aí, mais de noite. Um abraço, tamo junto.